o que que é açúcar? Existem vários tipos de açúcar, tá? Mas os dois principais açúcares são os mais comuns, são a glicose, que vem de qualquer fonte de carboidrato que a gente consome, tá? E que vira açúcar assim, né? O carboidrato que a gente acha, carboidrato simples, né? Arroz branco, batata branca, todas as farinhas refinadas, mesmo sem glúten, no caso a tapioca, né? A farinha de tapioca também entra como carboidrato simples e vira açúcar assim no nosso organismo. Então, um deles é essa, a glicose, e a outro açúcar mais comum é a frutose, que vem das frutas, né? E a gente sabe que o consumo excessivo do açúcar pode acarretar em doenças futuras, né? Coisas ruins no nosso corpo, que às vezes a gente acha que não está, que tá tudo bem no momento, porque, não sinto nada, eu fico feliz na hora que eu como açúcar, Carol, então tô de boa. Só que demora alguns anos, vários anos, inclusive, para o seu corpo começar a se deteriorar por conta do açúcar, né? Então, vale a informação para vocês ficar para ter mais realmente consciência em relação ao consumo do açúcar, né? Então, um dos pontos principais que a gente vai ver hoje é a diferença do açúcar natural para o açúcar adicionado. Alguém sabe essa diferença de açúcar natural e açúcar adicionado? Gostaria de compartilhar ou não? O açúcar natural, que já é natural do produto, não é? Por exemplo, um suco de maçã já tem o açúcar da própria maçã e há fabricantes que adicionam mais açúcar, eu acho que para dar mais sabor, alçar mais sabor, para empobrecer o suco. Mas aí o fabricante adiciona mais açúcar, né? O açúcar natural, no caso, a tâmara é açúcar natural, né? E outros que não me lembro agora, me lembro só da tâmara, né? Então, na verdade, todas as frutas, tudo que é alimento de verdade, a gente pega na mão, existe uma quantidade de açúcar ali, tá? Então, esse é o açúcar natural do alimento. Então, praticamente todo alimento vai ter uma quantidade de açúcar que é natural dele, que a gente não precisa se preocupar muito assim, porque o nosso corpo sabe metabolizar melhor isso. Por quê? Porque os alimentos de verdade, eles contêm vitaminas, minerais, nutrientes e fibras, principalmente, que vai fazer com que o açúcar seja menos impactante no nosso corpo. Então, as fibras vão conseguir balancear esse impacto do açúcar do alimento no nosso corpo. E aí, o açúcar adicionado é literalmente o açúcar que é colocado durante o processo daquele alimento, seja feito na sua casa, como bolo, bolacha, o que você for fazer aí, que você for adicionar açúcar, ou produtos industrializados mesmo, né? Que é adicionado o açúcar naquele produto. E normalmente esses alimentos, eles tendem a ser altamente calóricos, né? Eu nem diria tão calórico, mas porque açúcar mesmo não tem muita caloria, mas eu diria mais, então, ricos em açúcar e baixos em nutrientes, né? E isso faz com que, porque eles não contêm fibra nenhuma normalmente. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Tá, não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Então tá bom. Então, como esses alimentos normalmente não têm fibra, né? É normalmente um monte de farinha que tem lá, então vai fazer com que a gente queira consumir cada vez mais. Aí vira aquele ciclo vicioso, né? Abrir um pacote, quer comer ele inteiro e não consegue parar, e aí começa. Então, essa é a diferença de açúcar natural e açúcar adicionado, tá? Quais seriam as principais fontes de açúcar adicionado, por exemplo? Alguém quer falar? A Duda deu o exemplo do suco de maçã não sendo adicionado, né? Alguém sabe me dizer alguma fonte de açúcar adicionado? Saquinho de suco? Geleias, né? Eu acho que tem muito. Sim. Tudo que está industrializado, né, gente? Normalmente tem açúcar adicionado. Então, as principais fontes de açúcar adicionado: refrigerante, bolo, bolacha, a maioria das guloseimas assadas, né? Suco de fruta comprado são quilos de açúcar que tem neles.
Molho de macarrão, muita gente não sabe que tem açúcar e tem. Raíssa, lembrando do que você falou, né? Dos açúcares escondidos, né? É. Então, molho de macarrão, molho de salada, principalmente aqui nos Estados Unidos, o que mais tem é açúcar no molho, tá? Todos aqueles ingredientes que estão falando na frente, normalmente é 1% deles que está lá. A maioria deles é açúcar. Ketchup também é rico em açúcar, mas existem as versões que não tem açúcar, tá? E alguns temperinhos secos também, tempero de temperar, né? Muitos deles têm açúcar também, então vale lembrar de olhar a etiqueta. E fontes de leite e seus derivados, por exemplo, iogurte, lanchinhos que vocês veem assim, low fat ou fat free, que é sem gordura nenhuma ou com pouca gordura, que são os lights, né? Não é legal esse tipo de lanche, tá, gente? Porque a gordura que estaria ali para dar o sabor, o que eles fazem para trazer sabor para o alimento? Igual a Duda falou do suco, né? Eles vão colocar quilos de açúcar ali para trazer algum sabor, porque a gordura mesmo não está mais ali. E o que dá sabor ao alimento é a gordura, né? Então, se você sabe que você tolera leite e seus derivados, procura comprar o que é full fat, que é integral, entendeu? E de preferência, se for possível, cru e orgânico, que é a forma mais integral possível realmente, né? E como que a gente faz para ver a questão do açúcar adicionado no alimento? Por exemplo, eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês mais para frente as substituições. Então, eu tenho um pacote de açúcar granulado de tâmara, tá? O que a gente vai ter que ver na etiqueta? Não sei se todo mundo está conseguindo ver, mas aqui tem a parte de total sugars, que seria o açúcar total do alimento. No Brasil, as etiquetas vai ser um pouco mais diferente, mas você vai procurar por escrito açúcar, tá? E então aqui tem 4 gramas de açúcar para a quantidade que eles estão falando aqui, que eu acho que é 2 colheres de chá. Então, 4 gramas de açúcar. E embaixo, na parte que está falando added sugar, que seria o açúcar adicionado, tá 0. Então, a gente tem que se preocupar com o açúcar da tâmara tão intensamente, igual a gente teria que se preocupar com outro açúcar adicionado, por exemplo, do chocolate? Não, porque a tâmara tem fibras, igual eu falei, os produtos naturais, eles são ricos em fibras que vão diminuir o impacto do açúcar no nosso organismo. E como que a gente faz para ver o açúcar adicionado? Por exemplo, essa barra de chocolate, que inclusive é um chocolate bom, 80%, orgânico, não tem leite, não tem soja, nada de aditivos. Aqui ele está mostrando que ele tem total de 6 gramas de açúcar. Embaixo fala açúcar adicionado. Qual que é o total de açúcar adicionado? 6 gramas também. Por quê? Aqui o único açúcar que vai ter é realmente do açúcar que foi adicionado a ele. Porque o cacau não tem açúcar nenhum, né? Os outros ingredientes aqui é licor de cacau. O segundo ingrediente é o açúcar. O terceiro é a manteiga de cacau. E a quarta é a vanila, a baunilha, o extrato o grãozinho da baunilha, né? Então, é isso que vocês têm que prestar atenção. Esquece a caloria e veja a quantidade de açúcar que o alimento tem adicionado. É isso que vai fazer com que te dê, que o seu açúcar no sangue vai ficar desbalanceado e vai te dar milhares de vontade de comer mais e mais e mais, tá? E é importante também ver na lista de ingredientes escrito o que vem em primeiro lugar. Normalmente o açúcar não deve ser o primeiro, o açúcar não deve ser o primeiro, mas normalmente ele é, tá? De pacotes, né? Nesse caso ele é o segundo. Mas esse chocolate é 80%, então a quantidade de açúcar dele é mínima comparado ao cacau, tá? E quanto de açúcar que a gente pode consumir, Carol? Alguém sabe quanto de açúcar a gente pode consumir adicionado? A gente pode consumir algum tipo de açúcar adicionado? Podemos. Eu acho que poder não pode, mas tem sua tolerância, né? Que a gente não tem como fugir 100% dela. Uhum. Mas eu não sei a quantidade. Sim, então, nós mulheres podemos consumir até 24 gramas de açúcar adicionado por dia, o que é equivalente a 6 colheres de chá, porque colherdinha de chá, cada uma delas equivale a 4 gramas de açúcar.
Então, nós podemos consumir até 24 gramas. Não significa que nós precisamos chegar nesse limite, tá? Se você não quiser, você pode consumir só coisas que tenham açúcar natural. E os homens, eles podem consumir mais uma coisa que os homens podem fazer mais que a gente, né? Consumir mais açúcar. Então, eles podem consumir até 36 gramas de açúcar por dia, ou seja, 9 colheres de chá, tá? Então, na hora de olhar as etiquetas, tenha certeza. Vocês entenderam a questão da etiqueta? Sim. Ok. E também tem a questão de que muitas vezes vai estar escrito açúcar zero, mas vai estar 50 mil outros nomes. Normalmente terminado em ose é açúcar, tá? Dextrose, não sei que ose é açúcar, tá? O seu corpo vai metabolizar como açúcar também. Então, às vezes, na frente do produto fala que não tem açúcar, mas na hora que você vai ler a listinha de ingredientes, tá cheio de açúcar invertido. Normalmente, nomes que você não entende é açúcar também, tá? Ok, eu tinha comentado, né, que a questão que o açúcar não tem praticamente caloria. Então, eu sempre faço essa comparação com as minhas alunas e clientes. Se eu tenho um saquinho de açúcar, por exemplo, na mão, vai ter menos caloria do que um saquinho de castanha. O que é mais nutritivo? De castanha. A castanha. Porque a castanha é muito mais calórica do que o açúcar. Só que o que a gente vai preferir? A castanha, que é mais calórica e cheia de nutrientes, e que inclusive ela vai ajudar você a parar de sentir vontade de comer doce, a diminuir a vontade de comer doce. Alguém perguntou aqui, o que seria maltodextrin? Se eu não me engano, é um açúcar do milho, Cristiane. Eu preciso confirmar, mas eu tenho quase certeza que é do milho. Então, e o açúcar, totalmente inflamatório, não tem caloria, mas não faz nada para o nosso organismo além de inflamar tudo, né? E por que a gente engorda? Por que o açúcar faz a gente engordar se ele não tem caloria? Como é que funciona isso? Porque ele ativa os nossos hormônios da fome. Então, ativando o nosso hormônio da fome, a gente vai querer comer mais e mais. Já notaram alguma vez que vocês comeram um pedaço de bolo ou abriu um pacote de bolacha e não conseguiu parar de comer? Já. Já, todos nós já, né? Demais. Então, por isso que a gente que engorda, porque por mais que não tenha tanta caloria... Que sacanagem esse açúcar, então, hein, Carol? Sacanagem, né? Exatamente, os hormônios para engordar. Palhaçada isso. Exatamente. Normalmente é essa a reação que a gente tem quando a gente começa a descobrir o açúcar, o que ele faz com a gente. Nossa, ele é um vilão terrível, esse açúcar. Meu Deus. E quando eu falo açúcar, gente, lembrando que eu falei no começo, não é só o açúcar. Tem gente que fala pra mim, mas eu não consumo açúcar. Eu não coloco açúcar no meu café, eu nem tenho açúcar na minha casa. Mas o arroz branco vai virar açúcar em questão de segundos. A batata vai virar açúcar em questão de segundos. Tudo que é carboidrato simples, que é branco, que é refinado, é açúcar. Então, lembra disso. Você não coloca açúcar no seu café, mas você consome esses outros tipos de açúcar que está fazendo que está causando o mesmo problema no seu organismo, tá? Qual a diferença, então, questão do açúcar, do branco, por exemplo, arroz branco e o integral? Qual a diferença? As fibras, porque o arroz branco, ele só tem amido, ele é amido puro, não tem fibra nenhuma, nada, entendeu? É igual a batata, é amido puro também. E o arroz integral, ele é rico em fibras, né? E também tem proteína. Então, é essa a diferença. Tá. Quer dizer, a porção do açúcar é a mesma, mas faz a diferença no organismo por causa do... Isso. Das fibras? Das fibras. Exatamente. O açúcar do arroz integral não vai ser tão impactante no seu organismo por conta das fibras que ele tem, que vai saciar, entendeu? Entendi. Beleza. Exatamente. E, aliás, os estudos mostram, né, gente, que o açúcar pode ser até mais viciante do que a cocaína e a heroína. Não sou eu que estou falando, são estudos mostrados.
Não, Eu sinto isso. Com certeza. Oi? Com certeza. É. Rose, É o que você falou? 100% comprovado, eu sou testemunha disso. Eu também. Eu também. Eu também. Pois é, gente, pois é. E como que ele pode afetar, e como que esse açúcar adicionado pode afetar o nosso organismo? Várias coisas. Pré-diabetes. Oi? Pré-diabetes já. Também. É só uma das coisas, só essa. Nossa. Aumentar déficit de memória e pode aumentar o risco de Alzheimer, tá? Sério? Aumentar a pressão arterial e triglicérides. Então, se você vai no médico, fez exame, está com triglicérides alto, pensa que é gordura? Não. Triglicérides alto e pressão alta está totalmente relacionado a açúcar e consumo de carboidrato simples, que é o arroz, as farinhas brancas, né? O que também pode trazer as doenças cardiovasculares. O açúcar dava pressão alta. Oi? Não sabia que o açúcar dava pressão alta. Pode afetar. Uhum. É? Sim. Ai. Quer dizer que vou ter que cortar açúcar 1000%. Nós vamos substituir, né? Sim, vamos. Você vai cortar o açúcar mais refinado e vai substituir com as outras. O pão integral também tem açúcar? Tem, Sim. né? O pão integral é glúten, assim como o pão branco, só que ele vai ter mais fibras porque ele é integral, né? A mesma história do arroz. Só que muitos pães integrais, principalmente no Brasil, eles estão muito processados ainda. Tem muito ingrediente ainda. Então, praticamente, a fibra dele não está fazendo muito trabalho aí no seu organismo, não. Aqui, Carol, o Ezequiel, ele é bem indicado, não é? Sim, exatamente. O pão Ezequiel que a gente tem aqui é ele é ótimo porque ele chega a ser proteico, porque são os grãozinhos germinados que foram grudadinhos um no outro, igual na época de Jesus, né? Inclusive na embalagem dele fala: junte os grãos e faça seu próprio pão, né? Porque na época de Jesus o trigo era bom, né? E se ele não tiver, o problema é esse, conforme os anos foram passando, o trigo foi super processado, né? Então, por isso que ele virou esse vilão que é hoje, né? Então, além disso, também vai desbalancear o açúcar no nosso sangue, que vai trazer resistência à insulina, que vai também, depois disso, provocar uma diabetes, tá bom? Vai impedir também a absorção de nutrientes e vitaminas que o nosso corpo precisa e minerais. O açúcar consegue impedir toda essa absorção, tá? As cáries nos dentes, né? Que isso daí já é praticamente todo mundo sabe. Pode aumentar o risco de asma e alergias. Então, se você sente falta de ar, se você sente falta de ar constante, uma das causas pode ser o consumo de açúcar e carboidrato simples, tá? Também pode distorcer, assim, deixa eu ver. Sofia, eu vou falar sobre as substituições no final, tá? Então, pode distorcer a sensação de saciedade após a refeição, provocando assim o excesso, né? A compulsão alimentar, né? Que acontecia comigo muito demais. Peraí, fala de novo, por favor. O consumo excessivo do açúcar, né, ou dos carboidratos simples, pode impactar, tipo, na fome que você vai ter logo depois de comer. Muita gente come um prato de comida gigante e sente fome depois de comer. Por quê? Fome não é fome isso. É o seu açúcar no sangue que deu picos, entendeu? Foi para cima e para baixo por conta dos nutrientes que você tinha no seu prato. Provavelmente porque você tinha muito carboidrato, tinha pouca fibra, não tinha proteína suficiente. Então, a gente consegue balancear isso, não ter essa vontade de comer doce logo depois de comer, ou ainda fome depois de 1 hora, por exemplo, se você tiver o seu prato nutrido balanceado, né? E o que é um prato nutrido balanceado? É você ter a porção de carboidrato, mas carboidrato complexo. O que é carboidrato complexo? Arroz integral, arroz negro, arroz selvagem, quinoa, aveia, os vegetais de raiz podem entrar como carboidrato complexo também. Fruta também entra como carboidrato complexo.
Então, a gente precisa de todos os nutrientes no nosso corpo, no nosso prato, tá? Então, a fonte de carboidrato, a fonte de proteína, seja ela animal ou vegetal. Metade do seu prato precisa ser de fibras, vegetais, coloridos e folhas verdes escuras. E as gorduras boas, a gente precisa de pelo menos 3 porções de gordura boa, que é o que vai saciar a gente. O que vai saciar a gente vai ser tudo, na verdade, junto, né? Mas principalmente as gorduras e as fibras, que vão deixar a gente saciado e sem precisar ficar comendo doce que nem louca depois, ou na tarde ter vontade de comer muito carboidrato, entendeu? Pode, gente, também o açúcar impactar negativamente a sua digestão, o seu estômago e o seu intestino. E isso pode levar anos para acontecer, tá? Eu sou a prova disso, que desde o ano passado eu estou tentando curar a minha digestão e que foi por conta de todo o açúcar que eu comi a minha vida inteira. Sim, com os meus estudos eu consegui descobrir isso, que realmente é o açúcar que aconteceu tudo isso, que ele leva anos para ser negativamente impactado, mas depois muitos anos também para você conseguir curar. Então, não pague para ver, comece já as mudanças. E além de tudo que vai baixar a sua imunidade, né? Porque a nossa digestão fraca, a sua imunidade também vai ficar mais fraca, tá? E, gente, o açúcar ele é totalmente inflamatório, né? Então, ele normalmente é a base de todas as doenças, tá? Você pode achar que não. Ah, não, isso não é, isso não é, isso não é. Mas normalmente é porque ele é a base da inflamação de tudo no nosso organismo. Além disso, o que mais que o açúcar pode causar? Insônia, ansiedade, depressão, tá tudo relacionado ao açúcar. Intestino preso, então, que vai causar irritação e ansiedade, porque ninguém merece ter o intestino preso, né? Nada, não existe sensação melhor do que ir no banheiro e ser feliz, né? Totalmente. Estresse está relacionado ao consumo de açúcar e farinhas refinadas, queda de cabelo, envelhecimento precoce, linhas precoces, tontura, déficit de atenção. Para vocês que são mães, se algum professor já chamou para você na escola, aqui nos Estados Unidos principalmente, ai mãe, o seu filho está com déficit de atenção, por favor, levar ao médico. Antes de você levar ao médico, se você quiser, sugestão, se você quiser fazer o teste de substituir o açúcar e substituir o glúten, você vai gastar muito dinheiro com o médico e com todos os remédios que ele vai passar para o seu filho. Então, Muito vale obrigada. a pena tentar o remédio para o déficit de atenção do seu filho, porque outra coisa o que eu falei, né, da falta de memória, falta de atenção, não precisa ser nem do seu filho que vai para a escola, sua mesmo. Você não consegue focar, você não consegue concentrar para realizar todas as atividades do seu dia, muito provavelmente por conta do consumo excessivo de açúcar, tá? Então, o remédio é substituir o açúcar refinado e o glúten refinado, principalmente, tá? As farinhas. Carol, eu tenho uma pergunta. Quando você fala o consumo excessivo de açúcar, você quer dizer acima desses 24 gramas por dia? Quando que a gente sabe o tanto que o açúcar vai afetar o nosso organismo com todas essas coisas que você falou agora? Tipo assim, se a gente manter abaixo do... Claro que o plano, a ideia não é comer 24 gramas de açúcar todos os dias. Mas se você sempre estiver abaixo, você mesmo assim corre esse risco? Como é que funciona? Não, o limite é 24 gramas por dia. Então, se você estiver abaixo dele, não vai impactar tanto. Mas você também vai começar a prestar atenção nos sintomas que você tem, né? Com essa consciência maior, com você diminuindo o açúcar e atingindo esse limite, por exemplo, digamos que você está começando a mudar a sua alimentação agora, vou ficar nos 24 gramas, vai para ver se faz alguma diferença. Você já vai, se você consumir açúcar demais, você já vai começar a sentir a diferença. A cabeça vai começar a clarear os pensamentos,
a sua consciência você vai começar a perceber mais sintomas do seu corpo. Ah, eu tô me sentindo bem. Não, 24 gramas de açúcar é muito para mim ainda. Aí você vai começando a perceber, porque não é uma coisa que funciona para mim, a quantidade de açúcar é uma que vai funcionar para mim, para você é outra. Uhum. Então, você vai criando essa consciência mediante a mudança aí das substituições. Ouvindo o corpo, né? Isso. Carol, esses 24 gramas de açúcar por dia, está falando de açúcar refinado. Açúcar Porque adicionado. Tem adicionado. Não necessariamente o refinado, porque eu vou mostrar substituições aqui, por exemplo, substituições de açúcar que não são refinados, mas são açúcares do mesmo jeito. São açúcares naturais, mas são açúcares do mesmo jeito. Então, eles vão entrar como açúcar adicionado, tá? O único que não vai ser açúcar adicionado são as frutas secas. Tá? Porque tá, muito importante. Então, esse é o consumo diário que eu posso ter de açúcar adicionado, sendo ele saudável ou não. Exato, exatamente. Perfeito. De preferência o saudável, né? Porque o refinado sim. já é para eliminar de verdade. Não, eu corto, E o que rege tudo no nosso organismo, que é desbalanço hormonal, né, gente? O açúcar consegue desbalancear todos os nossos hormônios. E eles podem ser curados com a diminuição e a eliminação do açúcar. Desbalanços hormonais principais relacionados ao açúcar. O PCOS, que é o SOP, né, para o pessoal aí do Brasil, que é os ovários policísticos. Nossa. Totalmente relacionado ao consumo de açúcar. Endometriose também. Médicos mais tradicionais, eles estudaram aquilo. Alimentação, eles nunca viram na faculdade de coisa de curar nada com alimentação. Então, eles estudaram aquilo. Aquele remédio é bom para aquela patologia e vai curar só a patologia. Então, se vocês forem procurar médico aqui, procurem por médicos funcionais, medicina funcional, porque eles vão te olhar por inteiro, supostamente, tá? Podem existir médicos também funcionais que não vão te olhar assim. Então, eles vão tentar tratar você por inteiro e não simplesmente o sintoma, porque normalmente quando você trata o sintoma, como se fosse um band-aid ali, entendeu? E não vai realmente tratar a raiz do problema, né? E normalmente eles nunca acham que é o açúcar ou é o glúten que causa nada. Não. Médicos tradicionais. A gente consegue controlar com a alimentação cíclica. A gente consegue controlar as vontades de açúcar, consequentemente os hormônios e, consequentemente, as vontades de açúcar e vontade de comer outras coisas também, né? Há outros problemas hormonais relacionados, infertilidade, tireoide principalmente está relacionado ao consumo de açúcar, principalmente. E muita gente tenta fazer dieta low carb por causa de tireoide, e a dieta low carb vai, inclusive, intensificar o desbalanço da tireoide, porque ela impede a reversão de um tireoide para o outro, entendeu? Dos hormônios que precisam ser revertidos. Então, a gente precisa, de carboidrato bom, não carboidrato simples e refinado. A gente precisa de carboidrato complexo. Todos os nutrientes do nosso organismo a gente precisa, tá? Se vocês quiserem pesquisar mais a fundo isso depois. A gordura no fígado está relacionada ao consumo excessivo de açúcar e de carboidrato simples também. Então, normalmente a gente acha que é gordura, né? Não. O fígado vai se congestionar com a quantidade de açúcar e carboidrato simples que você está inserindo. E aí, como é que a gente faz, então, para diminuir o consumo, Carol? Vamos lá, então. Primeira coisa que todo mundo vai me odiar e eu também não gosto dessa ideia. Reduza a cafeína ou elimine. Porque os altos e baixos da cafeína impactam o seu açúcar no sangue, entendeu? E a desidratação, então, ele vai deixar você desidratado, o café. Não sei se vocês já repararam isso. E essas ovulações no seu açúcar, a desidratação vai causar a ovulação no açúcar no sangue, o que vai te dar mais vontade de comer doce. Porque se o seu açúcar está desbalanceado, você vai ter mais vontade de comer doce e mais vontade de comer carboidrato. Simples.
Entendi. Então, a intenção é diminuir o café para 1 copo no máximo por dia. Para mim, precisa ser eu gostaria de mais, mas uma xicrinha de 4 OZ para mim é suficiente. Se eu tomar mais, eu já começo a sentir vários desbalanços. Ô, Carol, uma pergunta. Quando você fala cafeína, é a cafeína em geral ou a cafeína do café? Porque, por exemplo, ela falou do chá, né? Então, a cafeína do chá teria o mesmo efeito? Teria que procurar um chá descafeinado? Se o seu corpo tá assim extremamente estressado por conta de cafeína de café, até mesmo a cafeína dos outros fontes de cafeína vão afetar você. Agora você vai ter, é a mesma história do açúcar, você vai ter que ver o que impacta você ou não de acordo com o que você tomar, entendeu? Por exemplo, o chá verde tem muito menos cafeína do que o café. O cacau bru, o cacau em si, tem muito menos cafeína do que o café, entendeu? Então, o piorzão é o café mesmo. Mas, gente, o café, ele também é rico em antioxidantes, ele tem a parte boa dele. Boa. Só que o problema é que o café a gente quer tomar cada vez mais, entendeu? E não fica só naquele cafezinho. E aí vai começar a impactar em outra parte no seu corpo, principalmente estresse. Vai estressar o seu corpo, o que vai deixar você com mais vontade de comer açúcar, e aí vira aquela bola de neve, né? Sim. Beba mais água. Beber água significa... Onde eu vou, meu copinho vai comigo. Isso mesmo. Muitas vezes sinal de desidratação. Muitas vezes a vontade de comer doce pode ser desidratação. Então, quando você tiver com vontade de comer doce ou carboidrato simples, toma um copo de água primeiro, dá uma respirada, aí você vê se era vontade, fome ou se era desidratação. Uau, que interessante. Como eu disse antes, tenha todos os nutrientes no seu prato. Carboidrato complexo, metade do prato com vegetais e folhas verdes escuras, fonte de proteína e as 3 gorduras boas. Isso vai amenizar drasticamente a sua vontade de comer doce depois da refeição, e à tarde, quando der 4 horas, né? Que todo mundo quer alguma coisinha 4 horas. Falando ainda das gorduras boas. O que é gordura boa, gente? Todas as gorduras que você for cozinhar a sua comida. Óleo bom para cozinhar a comida. Azeite, óleo de avocado, óleo de coco, manteiga ghee, castanhas, sementes também são gordura boas, avocado, né, gente? E o chocolate amargo, ele também entra como gordura boa, tá? Ah, é? Sim, mínimo 70%, né? Sem leite, sem soja, sem aditivos. A proteína animal ou vegetal. E falando em proteína, o consumo, a quantidade de proteína animal também vai impactar na sua vontade de comer açúcar, tá? De acordo com a medicina chinesa, eles falam que muita proteína animal e pouca proteína animal vai impactar na sua vontade de comer doce. Então, tudo é o balanço, né, gente? A palma da nossa mão é a quantidade ideal de proteína animal, não a mão inteira. Tá? Pode ser a mão inteira. A palma da nossa mão é a quantidade ideal de proteína animal que a gente deve consumir, tá? Mas aí você vai olhar a sua bioindividualidade, né? Você vai bem com proteína animal? Você vai ver como que você se sente melhor. Por exemplo, o meu corpo, eu como proteína animal 2, 3 vezes por semana e suficiente. Eu vou de acordo com a minha vontade, entendeu? Mas aí como que a gente faz quando não come proteína animal? Aí você vai substituir pela proteína vegetal, né? As leguminosas, as castanhas, sementes, né? No caso do arroz integral e feijão, eles juntos, os dois são proteicos, né? Então, juntos eles conseguem formar uma proteína inteira que você precisa durante o dia. Não precisa ser na mesma refeição, pode ser durante o dia todo. Você come o arroz aqui, integral, o feijão aqui, e aí você pode fazer a junção, tá? Consumir mais frutas e vegetais mais adocicados quando você tiver vontade de comer doce. Deu vontade de comer doce? Tomou a água, não era água ainda tá com vontade? Come a fruta. Não era fruta?
Aí você vai consumir o que de lanchinho da tarde? Alguma coisa com proteína e gordura boa. Quer comer a fruta? Come com um pouco de pasta de amêndoas ou pasta de amendoim. Come uma mão fechada de castanha com uma fruta, entendeu? Sempre fazendo balanço do carboidrato com a proteína e a gordura boa, porque é aí que vai te sustentar. Se for só carboidrato, todo mundo já sabe que vai ser comer sem parar, né? O que eu tinha falado dos queijos e iogurtes, né, sem gordura e com gordura baixa. Foge deles, tá, gente? Se quer consumir, consome o negócio integral, porque é aí que você vai se sentir saciado. Não tenham medo de comer gordura boa. Alguém aqui tem medo de comer gordura? Não. Tá. Porque a gordura boa se você tem problema com emagrecer, por exemplo, é ela que vai te ajudar a emagrecer, porque ela vai te saciar. Ela que vai te saciar e impedir você de comer mais e mais. Exercício físico. Quando a gente se exercita, a nossa fome é outra, completamente por outros alimentos, né? E, além de tudo, o exercício vai ajudar a balancear o nosso açúcar no sangue também, tá? Vai aumentar a energia, vai reduzir o estresse, né? Impedindo que você vai correr atrás de açúcar como remédio para sua falta de energia, para sua falta de concentração e etc. Dormir bem. Como que eu vou dormir bem, Carol? Eu tenho insônia, eu não consigo dormir bem. Comendo bem, você vai conseguir dormir bem. Comendo bem, você vai ter menos vontade de comer açúcar, você vai diminuir o consumo de açúcar e vai dormir melhor. Exercitando, a gente vai ficar mais cansado quando a gente faz exercício, você vai conseguir relaxar mais na hora de dormir. Então, quando você não dorme, se você dorme poucas horas por noite, você quer comer muito mais durante o dia. Não sei se vocês já repararam nisso. Quando você dorme bem a noite toda, a sua fome durante o dia é outra. Já repararam isso? Faz sentido. Faz, né? Ok, já falei da proteína animal. E encontrar meios da gente balancear o nosso emocional, gente. Nosso emocional é nosso estresse, porque normalmente desejos por doces estão relacionados ao nosso emocional que está desbalanceado. Então, começa a prestar atenção. O que está faltando de doce na minha vida? A sua vida está mais adocicada, você não precisa ficar correndo atrás de doce, entendeu? Muito doce. Então, tá bem relacionado isso aí. Então, vale a pena refletir sobre isso e procurar ajuda se for necessário. E, gente, vitamina D. Suplementação de vitamina D é essencial para balancear o nosso açúcar no sangue, tá? Então, se você não faz suplementação ainda, faça o teste. Normalmente, aqui nos Estados Unidos, a gente sempre tem a vitamina D mais baixa. E a dose de manutenção é 2.000 IU por dia, tá? Eu tenho aqui uma vitamina D que eu uso. Eu sou prova viva de depois que eu comecei a fazer a suplementação da vitamina D, minha vontade de doce diminuiu drasticamente. Então, essa vitamina D aqui, ó, a vitamina D3, ela é melhor absorvida na presença da K2, tá? E tenha certeza que não tem 50 milhões de ingredientes no seu suplemento de vitamina D, tá? Esse aqui só tem o MCT Oil, que é o óleo de coco, tá? E a vitamina D, a vitamina D ela é melhor absorvida na presença de gordura boa. Então, já tem a gordura boa do óleo de coco aqui, mas consuma ela na hora que você estiver comendo alguma gordura boa. Normalmente eu coloco no café da manhã já para não esquecer o resto do dia. Então, ok, gente. E agora, por último, quais são as substituições, né? Todo mundo quer saber, né? Como é que a gente vai comer açúcar, Carol? Eu vou passar para vocês do menos glicêmico para o mais glicêmico, tá? As substituições. Então, o menos glicêmico de todos vai ser sempre as tâmaras. Vamos começar pela tâmara fruta. Todo mundo conhece a tâmara? Ok, então a tâmara fruta. Temos o melado da tâmara, não sei se todo mundo conhece, que é o date syrup. Não conhecia. Nem eu. Tem o melado dela, né, que é só tâmara batida. Também encontra É no Whole Foods?
Ah, Oi? na Amazon? Ok. Amazon. Ah, tá bom. Em alguns mercados tem também. Whole Foods tem, a ShopRite tem também. Depois você vai passar essa listinha pra gente, não vai? Passo sim. E também o açúcar granulado, o granulado da tâmara, né? Porque às vezes quando a gente quer fazer bolo, alguma coisa assim, o líquido não dá a mesma consistência que o bolo da avó, que a avó fazia, né? Então, o granulado vai dar consistência. Esse é o que mais, é o menos, eu pensei que esse tinha maior índice glicêmico, não? Não. É o É o menor de menor? todos, porque ele não entra como açúcar adicionado, né? Ah, que maravilha, gente. Sim. Carol, muito obrigada. O date syrup e esse açúcar granulado aí da tâmara não são considerados como açúcar adicionado porque são direto da tâmara. Sim, exatamente. Ok. Aí o segundo lugar, gente, vem o molasses ou melado de cana. Não sei se todo mundo conhece também. Ok, sim. Nossa, eu não Melado gosto. Oi? Eu não gosto disso. Eu tenho aqui em casa, mas eu acho horrível. Ninguém gosta. Normalmente as pessoas não gostam. Mas ele é a forma mais pura da cana-de-açúcar, né? Ou seja, quando o açúcar é processado, a parte escura que fica, que é o melado, é a parte boa do açúcar, que tá cheio de minerais ali. Inclusive, ele é ótimo pra gente quando tá menstruando e perde todos os minerais saindo no sangramento. Então, é ótimo para repor os minerais. É questão de adaptar paladar também, igual café sem açúcar, tá? Aí, o terceiro vai ser o melado, o mel do I love maple syrup. o mel. Então, o maple syrup, ele é açúcar adicionado? Não. Sim, açúcar adicionado. Ok. Ele é o terceiro menor glicêmico, na mesma proporção do mel. Tá? E lembrando que o melado e o mel, eles têm ações anti-inflamatórias, né? Além de adoçar, eles são anti-inflamatórios também. O maple também tem açúcar granulado dele, tá? Olha, não sabia. Oh, que massa, eu adoro maple syrup. Meus filhos adoram maple syrup, isso é bom. Também vai encontrar na Amazon. O próximo vai ser o açúcar de coco e o melado de coco. Todo mundo conhece açúcar de coco? Uhum. Também não é muito legal não, né? Mas eu tenho ele. Tem gente que não gosta porque ele acentua bastante o gosto do coco, né? Nossa senhora. Ele é bem forte. E ele também deixa mais escuro, né? Por conta do... Sim. Aí, depois do açúcar do coco, vem o açúcar de cana. Oi. Não do açúcar de coco, mas do óleo de coco. Você conhece algum aqui que não tem o sabor do coco? Tem alguns mercados você encontra na forma mais líquida, que aí ele não vai ter sabor, mas aí ele já foi processado, né? Então a gordura do coco boa não é a mesma gordura boa do que vai deixar o gosto, entendeu? Mas existe sim, no ShopRite eu já vi já. Até no Walmart eu já vi. Gente, o açúcar de cana fica, no caso, em quinto lugar. 1, 2, 3, 4. Quinto lugar de índice glicêmico. Se for consumir açúcar de cana, a melhor forma é o demerara, porque o demerara ainda não foi muito processado, tá? Ele foi processado, mas não tanto quanto o branco e o mascavo também. Ele é melhor que o mascavo, porque o mascavo ele é a mistura do açúcar branco refinado com o melado, mas obviamente ele tem mais açúcar branco do que melado, né? Então, o açúcar mascavo? A melhor forma é o açúcar demerara. Eu achei que o mascavo era melhor do que o demerara. Não, o demerara é menos processado. E o orgânico? Não, independente se é orgânico, é açúcar. É açúcar de cana, entendeu? Se for orgânico, melhor, porque não vai ter nada adicionado além dele. Mas em questão de processamento e refinamento, o demerara é menos processado, ou seja, ele tem minerais ainda. E por último, gente, fica o agave. O agave tem o maior índice glicêmico de todos, tá? É mais até do que o açúcar de cana. Então, o agave, ele é mais a galera vegana que gosta de consumir, porque não tem nada de animal, né? Tanto ele quanto o maple
podem ser substituições veganas de açúcar, além do açúcar de cana, né? Mas o agave, por exemplo, para quem tem diabetes, nem pensar comer agave, porque é altíssimo o índice glicêmico dele, tá? E aí tem os adoçantes também, né, gente? Mas eu não sou muito fã de adoçante, porque eu sempre quero uma substituição que vai te dar mais coisas além de adoçar. Por exemplo, todos esses aqui que eu tô te mostrando, eles têm ação anti-inflamatória, tem minerais, entendeu? Fibra. Então, e os adoçantes, eles vão simplesmente só adoçar e não vai trazer mais nada. E aí as fontes mais naturais de adoçantes, que aí não vai ter nada de carboidrato e nada de açúcar, são a estévia e o monk fruit, que é a fruta do monk, né? Eu nunca consumi nenhum dos dois, eu não sei te falar, então, pessoalmente, se eles são bons ou não, mas dizem que eles são bem docinhos e até mais do que é mais adocicado até do que a própria açúcar de cana, tá? Bom, então é isso, gente. Obrigada pela atenção, obrigada pela confiança. E se você precisar de uma ajuda mais particular, pode me procurar que a gente faz a consulta de avaliação e ver se a gente consegue trabalhar junto, tá?